Esperar o pessoal entrar. Estamos aqui ao vivo para conversar sobre apraxia com a querida Silvia Marra. Deixa eu já chamá-la aqui, convidá-la para dividir essa live comigo. Sejam todos bem-vindos. Antônio tá acenando, Joyce. Olá! E Olá, boa convidada de noite. hoje. Boa noite, tudo Muito bom? Tudo bem, muito obrigada, Paula, pelo convite. Imagina, sou eu que agradeço. Então, o pessoal tá entrando, eu já vou aproveitar para apresentar, embora dispense apresentações, né? Essa é Obrigada. a Silvia Marra, fonoaudióloga e especialista em apraxia, acho que vou deixar você se apresentar para falar de todas as suas especialidades, Tá mas certo. porque são muitas, mas eu já gostaria de agradecer por ter aceito o convite, por estar aqui. A Silvia é uma excelente profissional, com certeza vai contribuir muito hoje, trazendo muito conhecimento para nós. Eu estou muito feliz que você está aqui, porque eu sei que eu vou aprender muito com você e por estar trazendo essa oportunidade de trazer informação para os meus seguidores também, tá bom? Então, seja muito bem-vinda e pode se apresentar. Obrigada. Falar um pouquinho sobre Muito você. obrigada. Então, como a Paula começou falando, né? Sou fonoaudióloga há pouquinho tempo, só há 29 anos. Ai. Então, foi uma escolha profissional quase que baseada na área de atuação que eu gostaria de ter. Né? Eu entrei na faculdade com a ideia e com a intenção de atender crianças com síndrome de Down e paralisia cerebral. Isso, de alguma forma, foi o que me motivou a entrar na fono. E desde então, nessa área, né? E aí, o meu caminho foi trilhando o que a gente pode chamar de distúrbios do desenvolvimento. Então, as questões neurológicas, síndromes, alterações do desenvolvimento, e isso fez com que eu tivesse escolhas de cursos e de formações. Então, eu sou formada no método neuroevolutivo Bobat, para ter um olhar da amplitude do corpo dos pacientes, né? Fui fazendo aí ao longo da trajetória algumas capacitações que agregaram valor nesse sentido. O meu mestrado é em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie e a minha atuação sempre girou em torno disso, né? Foram 25 anos dentro de uma instituição, Casas André Luiz, que atendia esse público em especial, né? E no consultório e nos cursos, eu acabo que, por ser, inclusive, uma área de muito gosto pessoal, de estudo e de dedicação, vamos dizer assim, fui me especializando nisso, né? Então, a praxia, ela entra nisso porque, de uma certa forma, acaba que uma boa parte do público dos distúrbios do desenvolvimento apresentam apraxia, né? Sim. E aí veio para agregar aí alguns valores do estudo, enfim. Muito legal. E Silvia, já que a gente vai falar de apraxia, me corrija se eu estiver errada, mas apraxia, Sim. esse termo, é relativamente novo, não é? Aliás, apraxia na infância, assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é apraxia, para a gente poder começar a live e até esclarecer, às vezes, possíveis dúvidas. E antes de você falar, eu quero agradecer o pessoal que está subindo um monte de coraçãozinho para nós. Eu estou vendo também e um monte mandando de... O pessoal falando com a carinho. gente, mas se a gente fica falando oi, a gente não vai para o assunto. Sim. Mas eu também gostaria de agradecer. Até queria combinar o seguinte, eu e a Silvia combinamos uma pauta de acordo com as perguntas que ela recebeu lá no Insta dela, tá? De acordo com as perguntas mais frequentes, mas nós vamos abrir em alguns momentos aqui para vocês enviarem perguntas também, né, Silvia? Para responder ao vivo para o pessoal. Eu vou deixar a Silvia muito à vontade para responder as perguntas hoje, porque é uma área de atuação que eu não tenho tanta experiência, é realmente a especialidade dela, ela é a autoridade aqui hoje para falar sobre o assunto. Então, vamos começar. Pode falar sobre o que é apraxia, esclarecer isso um pouco para o pessoal. Eu acho que, assim, uma coisa importante, inclusive, da gente esclarecer, por conta das questões de dúvidas e de questionamentos que a classe fonoaudiológica acaba tendo.
né? Sim. Os pais e outros profissionais de outras áreas. Então, assim, a apraxia de fala na infância, como terminologia, ela é recente, como nova denominação, né? Então, a história do que a gente hoje chama de apraxia é uma história que vem de 1887, se não me engano agora. Então, a história é longa. A questão é que a terminologia não era definida somente como apraxia de fala, ficava como uma terminologia mais abrangente, inclusive, com um olhar de uma dispraxia, que seria só uma alteração e não necessariamente a ausência ou um comprometimento maior, né? E era denominada muitas vezes de dispraxia verbal, dispraxia dos órgãos fonoarticulatórios, que englobava inclusive a não verbal, que é o que a gente vai falar também. E era um pacote, era como se fosse um pacotinho de uma definição mais ampla e menos específica, tá? Aproximadamente em 2007, que a denominação foi estabelecida pela ASHA como sendo apraxia de fala na infância, para que a gente pudesse trazer isso como uma terminologia, inclusive universal, né? Onde os estudos também começaram a ser muito mais frequentes em grupos de público maiores, mais significativos e relevantes para a comunidade científica, né? Então, vamos dizer que a apraxia de fala na infância tem a terminologia ou a denominação mais recente, né, das últimas 2 décadas, e os estudos acompanham mais ou menos isso fora do Brasil. No Brasil, um pouquinho menos de tempo, a gente tem estudos, principalmente na última década e meia, né? Investindo um pouco mais em estudos universitários com um grupo, um público de pacientes e pessoas, né, sujeitos de pesquisa mais representativos. Então, a apraxia como denominação, ela é mais recente, mas a história é uma história longa, né? E o que seria a apraxia? Para a gente falar de apraxia, a gente precisa falar do que é entendido como praxia, né? Então, praxia é uma palavra que vem do grego e define ação, produção, movimento, tá certo? Então, nós temos praxias corporais, como temos na face, as orais ou orofaciais, que seriam das mímicas que a gente está fazendo quando a gente está falando, o movimento da fala, que seriam praxias de fala ou praxias verbais. E aí você tem nos membros superiores, nos membros inferiores, né, nas destrezas do corpo, nos movimentos do corpo. Então, assim, como praxia, a gente tem a denominação de ação, movimento. Quando você coloca o sufixo apraxia, você já coloca uma característica peculiar, a ausência de uma possibilidade. Então, assim, nós todos, digamos assim, nascemos dotados da possibilidade de desenvolvermos neurologicamente, motora e sensorialmente todas as nossas praxias. Então, temos aqui todos os recursos, né, a partir do momento que a gente nasce. E aí, sim, dependendo do tipo de praxia, somos estimulados ao longo da vida, né? Então, as primeiras praxias, pensando no recurso fonoaudiológico, que são estimuladas, são as praxias não verbais. A sucção do bebê, a deglução, as caretinhas, quando ele vai chorar, Mímica. que já representam mímica facial. Então, ele começa a fazer isso e vai... a gente pode usar a palavra engramando, ou seja, ele vai registrando aquele movimento e vai aprendendo esse movimento, tendo ele como uma referência inicial para reproduzir em outras circunstâncias, né? Então, só para a gente
passar até com dessa o parte tempo. para outra? Sim, mas assim, até com o tempo ele conseguir sequenciar diferentes movimentos, não é? Exatamente. Que era o que eu ia falar Uhum. agora. Então, assim, Uhum. inicialmente a sucção, ela começa reflexa, porque ele não tem os conceitos e aprendizados de fora, externos, sensoriais e motores, que seriam os estímulos do Uhum. mamilo, do sabor do leite, da temperatura da pele, enfim, por aí vai, para fazer o movimento. Então, ele inicialmente começa um padrão que não tem sequências aprendidas, né? Um padrão reflexo de sucção. E aí ele começa a organizar o que é sugar, respirar, deglutir, e ele vai engramando isso em etapas. E aí ele percebe, né, o cérebro, eu estou falando dele do cérebro, que dá para ter uma vida autônoma, para que esses funcionamentos sejam conscientes, porque ele registra, aprende e depois pode utilizar numa próxima oportunidade. Então, da criança, as primeiras praxias estimuladas são as não verbais, e ele vai, nesse primeiro ano de vida, estimulando tudo que precisa para exercitar as praxias verbais, ou seja, de fala. Isso, muito bom. E eu queria, a nossa pergunta próxima aqui, quais as principais características da praxia verbal e da praxia não verbal? Eu acho que você até já comentou um pouquinho, né? De uma maneira geral, a praxia verbal tem relação com a fala, né? E a não verbal com outros movimentos que a gente exercita com o corpo ou até com as funções estomatognáticas que a gente comentou aqui, né? De deglutição, de sucção. Exatamente. Muito bom. Deixa eu ver. Agora, desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. Não, pode eu falar. ia dar sequência dizendo o seguinte, quando eu até fiz o convite para a Silvia para estar aqui, eu falei para ela, vamos falar sobre a praxia, e ela sugeriu que nós falássemos sobre a praxia na síndrome de Down. Por quê? Além de ser um assunto super relevante, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down, não é mesmo? Dia 21. Nesse mês, isso. É isso? 21 de março. Então, achei super pertinente. E aí, eu já queria dar sequência perguntando para você se todas as crianças com síndrome de Down necessariamente têm apraxia. Não são todas, e isso foi uma coisa interessante no meus stories, as pessoas ficaram com um pouquinho de dúvida. Não são todas, mas alguns estudos, e aí a gente ainda não tem um padrão fechado, né? Porque, como a gente comentou, pensando em pesquisa científica, em história da saúde, desenvolvimento humano, 20 anos é um tempo pequeno de investimento para pesquisas, né? Não que a gente não tivesse antes, mas é aquilo que eu falei. Houve um aumento de pesquisas, principalmente para definições mais claras, né? Para a gente poder estabelecer o que era cada uma, enfim. Então, a gente tem nos estudos mundiais, a gente pode dizer assim, aqui no Brasil a gente não tem nenhum referindo a síndrome de Down especificamente, mas gira em torno de 60, 65 a 80, 85% das crianças com síndrome de Down que poderiam apresentar um ou outro ou os dois tipos de apraxias. Tá? Então, não é um dado, não é uma porcentagem única, né? Que você estabelece um padrão, principalmente porque a gente trabalha muito com a questão do desenvolvimento humano, né? Então, você tem variações de lugar, de estímulo, do quanto essas crianças são ou não trabalhadas, estimuladas, enfim. Mas é um número muito significativo, é muito representativo se a gente for parar para pensar. Rapidamente, a cada 10, de 6 a 8 crianças com síndrome de Down podem apresentar um ou dois tipos de apraxia, separados ou até conjuntos.
em diversos graus, mais leves até mais graves, né? Então, é muito significativo, né? E se a gente for pensar, a história da síndrome de Down, ela é de longa data e a gente, por muito tempo, né, o público fonoaudiólogo, de fonoaudiólogos, atendia isso como mera alteração das estruturas por alteração do tônus, por causa que criança com síndrome de Down é hipotônica. Então é por isso que não fala, é por isso que tem dificuldade. E eu ia te fazer uma pergunta justamente relacionada a isso. Sim. Por conta dessa dificuldade, dessa hipotonia que as crianças têm, não fica ainda mais difícil diagnosticar uma apraxia? Sim, fica mais difícil. Por várias questões, Paula. Por isso que eu também sugeri da gente falar, né? Porque a síndrome de Down é uma questão muito peculiar, né? Você tem características e peculiaridades muito específicas. Então, vamos pensar. Tudo era relacionado a dois grandes pontos da síndrome de Down: deficiência intelectual e hipotonia. Quanto mais você percebia que a criança tinha limitações cognitivas e maiores eram os graus de hipotonia no corpo da criança, mais fácil era colocar culpa, entre aspas, se é que me entendem, sim, na hipotonia e na deficiência intelectual. Né? Então, a gente vai trabalhando o que é possível e a criança desenvolve no que é possível, né? O que a gente pode perceber é que, assim, uma apraxia, seja ela de fala ou não fala, verbal ou não verbal, seria importante só fazer um parênteses. A gente tem a terminologia apraxia de fala na infância ou apraxia verbal e apraxia orofacial ou não verbal, como condições similares, sine qua non, tá? Então, se eu falar ou escrever apraxia orofacial, eu não estou falando da de fala, estou falando da de mímica. Os movimentos que a gente faz com os órgãos articulatórios, com os músculos da face. Exatamente. Então, assim, era muito mais fácil de colocar a condição dessa criança com síndrome de Down não falar, porque ela tinha uma alteração cognitiva e porque, além disso, ela era uma criança hipotônica, né? O que a gente percebe, Paula, e nos estudos mostram, você não tem o tônus muscular como característica principal das apraxias. Então, indifere. Você pode ter uma criança com um tônus bom, normotônus, pode ter alguém até um pouquinho mais acima de tônus e apresentar um tipo de apraxia, ou a verbal ou a não verbal. Então, não é uma condição única e exclusiva, não entra, inclusive, como características. Entendi. Tá certo? E esse torna mais difícil o diagnóstico, porque os pequenos com Down têm a hipotonia. Sim. Então, é como se ela... uma classe de linguagem, né? E aqui também... Desculpa, você pode repetir? Além da hipotonia, tem a questão do atraso de linguagem, desse déficit cognitivo da síndrome, que com certeza também contribui para essa dificuldade na hora de fechar o diagnóstico, né? Isso. Então, a gente tem que considerar na síndrome de Down, além do atraso de linguagem, um atraso motor global. Sim. Eles demoram motoramente para desenvolver as escalas. Controle cervical, controle de tronco e assim por diante. E pensando em diagnóstico, vamos fazer um comparativo de uma criança que não tem nada associado à apraxia, que é ali puramente apraxia, e o síndrome de Down. Com que idade a gente consegue fechar um diagnóstico mais conclusivo? Tanto na criança típica, quanto na criança com síndrome de Down. Mais ou menos. Então, eu vou, antes de responder isso, eu vou fazer uma introdução. Foram perguntas que vieram para mim nos meus stories e aqui já apareceu o que eu li. Quem é o profissional responsável pelos diagnósticos de apraxia de fala e de apraxia não verbal? É o fonoaudiólogo.
Infelizmente, nós estamos tendo um aumento muito grande de diagnósticos prévios pelo médico. Eu diria que a gente ainda está engatinhando nisso, para começar falando, inclusive, que nós ainda não temos um protocolo validado aqui no Brasil para esse diagnóstico. A gente está na eminência de, né? Mas a gente ainda não tem. Então, um médico neurologista também não tem essa condição. Temos, eu e você, ou qualquer outro fonoaudiólogo que esteja aqui nos assistindo, muito mais condições, porque somos estudiosos da fala, linguagem e da motricidade orofacial de um modo geral. Então, temos muito mais recursos para chegar a esse diagnóstico. Pensando na pergunta que você falou, e em toda a questão do desenvolvimento infantil, seria muito mais fidedigno da nossa parte fechar um diagnóstico próximo de 3 anos e meio, 4. Porque eu preciso esperar que a criança desenvolva os fonemas da língua, que ela tenha mais recursos de fala estabelecidos pela questão cronológica, maturacional. Sim, desenvolvimento fonológico também, né? Fonológico, né? E que ela esteja mais organizada corporalmente, que ela esteja mais concentrada, que ela possa responder a algumas testagens formais. E crianças menores, elas são menos organizadas, elas dispersam com muita facilidade. Então, o nosso resultado não seria fidedigno, tá certo? Então, precisaríamos ter isso um pouquinho mais maturo e desenvolvido, que seria atenção, concentração, memória e o desenvolvimento fonológico, né? A questão do desenvolvimento mesmo da nossa língua. E a idade é a mesma tanto na síndrome de Down quanto nas crianças que têm puramente apraxia ou não? Na síndrome de Down seria um pouco mais tarde esse diagnóstico? A gente não tem estudos referindo a isso, mas a gente imagina que sim, que você tem que fazer uma lacuna um pouquinho maior, porque tem um gap no desenvolvimento, né? Então, gira em torno do desenvolvimento infantil, motor e de crianças com síndrome de Down com uma lacuna de 4 a 8 meses, vamos dizer assim, né? Então, as crianças postergam na síndrome de Down algumas aquisições, principalmente no início da vida, Paula. Até porque existem alguns estudos mostrando que crianças com síndrome de Down, por elas serem precocemente estimuladas, né? Então, elas começam fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional muito cedo. Algumas das escalas motoras, elas até vêm um pouquinho antes, ou muito próximas a de crianças chamadas neurotípicas, porque elas são muito estimuladas. Tá? Mas a gente tem um gapzinho aí, que eu diria, de 4 a 8 meses, né? Então, pensando nisso, se numa criança neurotípica, no sentido de não ter outro diagnóstico associado, onde vamos só fechar o diagnóstico de praxias, né? Alterações da fala ou não fala, gira em torno de 3 anos e meio, 4, a gente poderia dizer que a criança com síndrome de Down, 4 anos e meio. Mas também tudo vai depender do quanto essa criança já foi trabalhada e estimulada para recursos cognitivos, atenção e concentração e assim por diante. E também do grau e da quantidade de comprometimentos que ela apresenta, não? Porque não são todas iguais, assim, né? Eu sempre gosto de comentar isso. A gente fala esses dados, assim, em lives, né, nas orientações, mas dificilmente a gente consegue colocar todo o grupo
por exemplo, síndrome de Down ou autismo, que seja todo mundo numa mesma caixinha e dizer assim, Nunca são dá. todos iguais, vai ser tudo na mesma idade, vai funcionar tudo da mesma forma, porque não são. Mas geralmente a gente se baseia em estudos que viram que de uma maneira geral é isso que nós encontramos, né? Silvia, eu vi uma pergunta aqui que eu queria, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ó, Tá. achei. A Fer Thaís colocou: a seletividade alimentar tem alguma relação com a apraxia de fala? E uma das coisas que a gente ia comentar era exatamente isso. Se a apraxia interfere na alimentação. Então, eu já vou fazer um link com a pergunta dela, se isso também pode ter relação com a seletividade. Então, vamos lá. A gente pode encontrar em crianças com qualquer um dos dois tipos de apraxia, né? Uhum. Em maior ou menor grau, já explico, alterações miofuncionais. O que é isso? Alterações da musculatura para as funções, né? Uhum. Então, assim, eu tenho dificuldades para mobilizar, para movimentar os lábios para sugar um canudo. Consequentemente, eu vou ter dificuldade para gerenciar o alimento dentro da boca. Porque se eu não tenho um vedamento efetivo de lábio, esse alimento vai escapar. Uhum. Então, assim, não é uma única característica, mas crianças com apraxia de fala e não fala, ou seja, apraxias não verbais, podem apresentar alterações nos processos alimentares. Uhum. E essas crianças podem vir a caracterizar uma seletividade porque escolhem, por exemplo, alimentos que elas dão conta. É mais E fácil, aí elas né? começam a selecionar, ou por textura, ou por temperatura, porque ela dá conta, ou porque ela tem um estímulo que dá para ela uma sensação diferente. Então, há sim uma possibilidade de relação, mas isso tudo precisa ser minuciosamente avaliado por um fonoaudiólogo, de novo, né? Seletividade é uma coisa que pode ser trabalhada por terapeuta ocupacional, por exemplo. Mas nas questões de fundo sensorial apenas. E no caso da mobilidade oral, essa avaliação é do fonoaudiólogo, né? Porque está falando da motricidade e das funções neurovegetativas, que é uma área específica do nosso trabalho, da nossa atuação. Então, elas podem apresentar. Não são todas, e elas podem não ter grandes seletividades, como a gente vê, né? A criança com síndrome de Down, ela já tem no início uma pequena seletividade por conta de não ter tanta força por causa do tônus. Se ela tiver associado uma apraxia não verbal, ela vai ter mais dificuldade ainda com alimentos sólidos, por exemplo. Uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, Paula, se você me permitir, né? Claro, a criança com síndrome de Down precisa treinar mastigação, ela precisa aprender a mastigar. Ela não vai mastigar se ela não for trabalhada, né? Por uma questão de tônus, por uma questão das experiências anteriores. Isso né? independente de ter apraxia ou não, né? Isso independente de ter apraxia ou não. Quando eu tenho a apraxia orofacial ou não verbal associada, mais difícil ainda. Porque eu não sei para onde eu mando a língua na hora de mastigar um alimento sólido, crocante. Porque a tendência vai ser eu elevar e amassar, é que a gente fala de mastigação em amassamento. Assim. E eu não faço a lateralização. Quando eu tenho a apraxia orofacial associada, é muito mais evidente isso, né? Aquela criança que a língua sai muito mais. De novo, precisa de uma avaliação. Não é só por essa característica que eu vou falar, então quer dizer que fulaninho esse é tem, eu não apráxico. tenho.
Exatamente. Até porque a gente tem uma sequência, uma série de características que precisam ser avaliadas. Tá certo? Sim, tá certo. Vamos dar uma olhada se tem mais perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma aqui, ó. Fonoaudióloga Daniela Nicoletti. A perda auditiva que o síndrome de Down apresenta, em alguns casos, pode ter relação com a apraxia? Então, vamos falar para a Daniela e para todo mundo. Crianças com síndrome de Down têm chance, quase que 50%, de alterações auditivas. Principalmente condutivas. Né? Por conta da má formação, né? Da má formação da tuba auditiva e da hipotonia no início, de fato, né? Então, assim, as estruturas demoram mais para fechar os esfíncteres, todos eles, tá? Então, não tem, Daniela, uma relação direta com a apraxia. Porém, eu até falei recentemente sobre isso, a questão da acuidade auditiva é uma questão de importância como base para o desenvolvimento da fala. Sim, com certeza. De modo geral, numa criança com ou síndrome, com ou sem a síndrome de Down, né? Com uma alteração auditiva, pode vir a apresentar uma questão de atraso de linguagem, consequentemente, de atraso na aquisição da fala. E não diretamente e exclusivamente de apraxia. Por quê? Para diferenciar e deixar claro, a apraxia, seja ela qual for, corporal ou das nossas apraxias, é uma alteração neurológica no planejamento e programação do movimento. E a questão da acuidade auditiva não interfere na questão neurológica da programação do movimento. Tudo bem? Sim. Mas sim na informação, no que a criança precisa de estímulo para desenvolver. Na característica do som que ela recebe, né? Exato. Porque os sons têm diferentes características. Na fonologia, exatamente. Sim. E aí a acuidade auditiva vai interferir nisso e não na programação. Não na programação. Eu queria então, a relação ela não é direta com a apraxia, mas ela pode trazer um transtorno ainda maior para o desenvolvimento da fala da criança com síndrome de Down. Sim, porque é mais uma dificuldade para ela conseguir gerenciar ali, né? Exatamente. Outra pergunta que fizeram aqui que eu achei interessante é com relação ao prognóstico. Isso é uma coisa que sempre me perguntam na gagueira e eu acredito que para você na apraxia também, principalmente os pais, devem ficar bem aflitos. Já passou aqui algumas perguntas. E aí, tem cura? Qual é o prognóstico da apraxia? E eu queria que você comentasse um pouquinho com relação a isso também. Então, vamos entender. E vou falar uma coisa para a gente chegar nesse prognóstico. Não quer dizer que uma criança com 1 ano e meio que está apresentando uma certa lacuna no desenvolvimento de linguagem, nas primeiras emissões, já é para a gente ficar desesperado e falar, meu Deus, meu filho tem apraxia. Não, ele pode ter um atraso e a gente precisa interpretar e entender. Primeira coisa, né? Então, por isso que a gente, inclusive, posterga o diagnóstico, Paula, porque a criança pode ter um pequeno atraso no início e depois acompanhar o desenvolvimento. E pode ser, inclusive, um atraso de linguagem, né? É importante que a gente faça uma avaliação de linguagem para observar outros fatores que possam interferir na fala, que não necessariamente a programação dos movimentos, né? Como, por exemplo, a gente acabou de falar, a questão da acuidade auditiva. Sim. Então, assim, fez o teste da orelhinha, mas, de repente, ao longo dos primeiros meses, teve algum tipo de alteração condutiva, o leitinho passou para a orelha, a criança ficou com um déficit na audição, teve um prejuízo. Sim. Tudo bem? Então, isso é importante. Até queria colocar aqui, desculpa te interromper, isso que você falou é muito importante. Hoje em dia existe muito assim, ai, meu filho não fala, é apraxia, ou ele é autista.
Não, então, Isso. por que que a gente fica aqui batendo na mesma tecla na internet de que a gente não pode passar diagnósticos via WhatsApp, via Instagram? Porque uma criança que não fala, ela pode ter uma série de coisas diferentes. Então, pode ser uma dificuldade auditiva, como a Silvia mesma mencionou, pode ser um atraso de linguagem específico, que aí a gente vai ter que analisar habilidades da linguagem para avaliar, na verdade, e ver aonde a gente pode intervir. Pode sim ser um autismo, pode ser apraxia, mas esses diagnósticos são muito complexos para a gente, até recebendo o paciente, muitas vezes é difícil de diagnosticar. A gente fica na dúvida. Sim, imagina via Instagram. Então eu queria só ressaltar isso aqui, porque eu sei que tem muitos pais nos assistindo, até vi algumas mensagens por cima aqui. Então é importante buscar uma avaliação profissional presencialmente, um acompanhamento, porque é algo muito complexo que a gente passa muito tempo estudando e não é por má vontade que a gente não divulga isso aqui, é por impossibilidade mesmo, né? Mas, e pode ser, Paula, só complementando, olha só, né, que a gente às vezes tem que levar em consideração o meio, né? Que tipo de estímulo essa criança recebe, sim, né? Se ela só tem adultos e aí ela tem um tipo de aprendizado ou de informação e aí por diante, né? Então eu acho que assim é muito complexo nesse sentido. Então não dá para a gente realmente precisar. Só para finalizar e voltando à sua pergunta inicial. O prognóstico, ele ainda é algo a ser acompanhado. Porque vamos dizer que a gente ampliou os nossos estudos há mais ou menos 20 anos, né? Então, os diagnósticos, eles estão sendo cada vez mais assertivos. Então, o nosso público, talvez, que tem apraxia, de um tempo para trás, que não foi diagnosticado com apraxia, hoje representaria um grupo de pessoas com um prognóstico um pouco mais prejudicado, porque a terapia de apraxia, ela não é uma terapia de MO, ela não é uma terapia só de linguagem, ela é uma terapia diferenciada. O que a gente tem hoje, o que a gente pode mostrar e dizer seria das nossas experiências. Inclusive, isso eu faço nos meus cursos de apraxia, né? O próximo é nesse fim de semana em Recife, desculpa. Mas não, pode fazer propaganda. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer um curso com você. Quando ela veio a Curitiba, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu esse ano de novo, então, Paula. dessa vez eu não perco o seu curso aqui em Curitiba. Mas vamos lá, pode continuar. Vai ser em Recife então, quando? assim, Pode fazer propaganda. O que a gente tem é que a gente tem atingido bons resultados. E tudo depende do quão precoce é a intervenção na terapia, olha só o que eu vou falar, de fala e linguagem. Porque se essa criança me chega precocemente, porque a família tem alguma dúvida, porque a escola encaminhou, ou porque você percebe que o desenvolvimento do seu filho está aquém do esperado, ela chega precocemente e ao longo do início do meu processo eu já começo a estimulá-la e mais para frente fecho um diagnóstico de apraxia, a tendência é que o prognóstico seja melhor, sem dúvida nenhuma. O que não quer dizer que crianças mais velhas que iniciem um trabalho não terão bom prognóstico. Eu tenho exemplos de algumas crianças que eu comecei a atender já acima de 9 anos, com síndrome de Down, inclusive, né? Que vieram porque a fala não vinha, com a característica da síndrome de Down, e que muitas vezes o fonoaudiólogo falava, esse é o máximo do ponto porque ela tem síndrome de Down e não vai daqui adiante. E a gente mudou significativamente. Então, eu vi algumas perguntas aqui de algumas mamães que falaram, meu filho tem autismo e apraxia. Meu filho tem 3 anos, síndrome de Down e ainda não fala. Eu não tenho certeza se esse ainda não falar dessa criança de 3 anos com síndrome de Down é por causa da apraxia.
mas é como a gente já falou. A criança com a síndrome de Down tem N fatores que contribuem para uma lacuna, para um atraso da linguagem, da fala e, consequentemente, do ganho ou do aprendizado das praxias normais. E aí eu tenho que verificar se é uma apraxia, uma alteração. Então, o prognóstico hoje, Paula, está sendo desenhado, eu diria. E a gente já tem encontrado muitos bons resultados. Como depende de quanto essa criança é comprometida, que os resultados não são tão expressivos, mas a gente pode falar que tem resultados e tem tratamento. Isso é o mais importante. Então, o que fica dessa reflexão e dessa explicação que você deu é o quê? Percebeu qualquer alteração no desenvolvimento, percebeu que a criança está com desenvolvimento aquém em relação a várias outras crianças da mesma idade, também evitar de comparar com uma criança só, mas assim, percebeu que não tá, que tem alguma coisa incomodando, procura uma avaliação profissional, porque por mais que um diagnóstico não seja fechado num primeiro momento, esses estímulos precoces, independente do que a criança tiver, vão beneficiá-la e fazer com que um prognóstico de uma possível alteração aí de uma apraxia, ou seja, qualquer outro tipo de alteração, consiga se desenvolver da melhor maneira. E pensando na síndrome de Down, que é o nosso tema de hoje, é o que você falou. Geralmente essas crianças já recebem um estímulo desde o nascimento, porque é muito evidente quando existe uma síndrome de Down, a gente não tem nem dúvidas, né? Hoje a gente tem o diagnóstico precoce, intraútero, né? Durante a gestação. Da síndrome então de dá Down, tempo né? das famílias já começarem os atendimentos quase que junto com a vida da criança. De orientação. E o pessoal tá perguntando aqui, tá falando muito pra gente deixar a live salva. Eu vou deixar, tá, gente? 24 horas aqui. Então, quem chegou na metade do assunto ou quem quiser assistir completa depois, eu vou deixar aqui no meu perfil, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. E outra coisa, Paula, deixa eu só fazer um parênteses. Muitas pessoas perguntando onde vai ser o meu curso, como é o meu curso. Lá no... Ih, travou aqui. Voltou? Lá Voltou. no meu Pode site, falar. Já voltou. Lá no meu site a gente tem todos os meus cursos agendados para 2020, todos. Tá? Então as pessoas ficam sabendo para a gente não perder tempo com isso. Qual é aqui o seu agora. site? Fala aqui o seu site. Meu site é www.silviamarra.com, silviamarra.com.br. E o meu Instagram também tem pelo Linktree, direto para a agenda, que é o Fono Descomplicada. @Fono Descomplicada. Inclusive, se quem está aqui assistindo não acompanha a Silvia ainda, depois corre lá para acompanhar, porque ela compartilha conteúdos muito ricos para nós, muito importantes, tá bom? Muito obrigada. Ó, a Jéssica está comentando que já foi no seu curso e é maravilhoso. Foi lá em Londrina. Obrigada. Eu sou super curiosa. Foi esse fim de semana agora. Foi esse agora, Ah, que bom. Foi legal. Então, o pessoal gostou. Então, ó, outra pessoa falando, Eliana, que o seu curso é maravilhoso. Então, gente, já entrem depois lá no site dela, vejam a agenda, vê se vai ter na sua cidade ou numa cidade próxima de você, para vocês não perderem a oportunidade, né? Isso. E, diante de tudo isso que nós conversamos aqui sobre apraxia e síndrome de Down, como que nós podemos ajudar essas crianças? Você poderia dar algumas dicas, assim, até mesmo para os pais que convivem com esse problema e às vezes ficam aflitos e sedentos por uma técnica, assim, por uma forma de ajudar essa criança? Sim. Pensando na síndrome de Down e nas apraxias que a gente está falando hoje, a questão é, primeira característica, de um modo geral, e eu diria que primeira dica e orientação fundamental. Fale de frente e muito próximo dessa criança. Ela precisa observar movimento, intensidade desse movimento, porque a gente percebe isso quando a gente olha para a boca do outro. E a gente precisa também, Paula, pensando nisso,
quando está de frente, falar de uma forma mais clara, e a gente precisa lentificar a nossa fala. Porque olha só qual é o processo. Eu vejo a sua boca, eu estou vendo você. Então, está entrando uma informação pela visão. Uhum. Ao mesmo tempo que eu te vejo, eu estou te ouvindo. Vem outra informação pela audição. E eu estou tendo que, na verdade, absorver essas informações, levar isso para a área responsável da mobilidade, motricidade, praxia oral e transformar isso em fala. Então, eu levo um tempo, né? Que é aquilo que a gente às vezes fala, né? A nossa fala nem sempre acompanha o nosso pensamento. O nosso pensamento, né? Voa. E às vezes a gente atropela e fala errado por conta disso. Sim. Então, para uma criança que precisa do modelo para tentar reproduzir, ela precisa que a gente fale de frente, de forma muito clara, muito específica, né? E um pouco mais devagar. Porque assim dá tempo dela absorver as informações, levar, registrar e trazer de volta. Porque o processo de fala é exatamente esse. Primeiro eu recebo todos os estímulos. Vou organizar isso tudo aqui dentro. Porque a questão de praxia inicia-se por uma organização interna das informações. E aí eu consigo planejar e programar a minha execução. Sim. Então, essa é a dica básica, eu diria. Depois, pensando em todas as outras questões, é a gente estimular a criança nas suas mobilidades orofaciais. Tanto para o balbucio, para os sonzinhos, para as onomatopeias, né? E isso é um estímulo muito importante, quanto para as habilidades motoras das funções neurovegetativas. Então, trabalhar o sopro e a sucção, estimular nas brincadeiras dentro de casa, estimular que a criança faça os sonzinhos, os barulhos, que ela reproduza, que ela repita, né? Mímicas faciais, né? Biquíni. Mímicas faciais. Isso. Pensando que, assim, uma coisa isolada do todo não é suficiente. A gente está dando dica para essa mamãe, está dando dica para o papai, que é brincar, né? Que é aprender a sugar e a soprar, aprender a mastigar e, claro, trazer isso dentro dos conteúdos mais concretos. Então, eu só vou aprender a sugar sugando. Eu só vou aprender a falar falando. Então, estimule o balbucio, estimule a sucção, estimule a alimentação de um modo geral, estimule a fala de um modo geral. Muito bom. E isso que você comentou da gente falar de frente para a criança é uma dica importante, não só para a criança que tem apraxia ou síndrome de Down, mas para qualquer criança que esteja em desenvolvimento de fala. Eu acho até engraçado que alguns adultos comentam assim, que quando estão sem óculos, eles ficam surdos. Por que isso? Porque a pessoa não está só escutando, ela faz essa junção dos movimentos que a gente faz para a fala e do que ela está ouvindo. Então, por isso é muito importante. Acho que a dica extra aí para apraxia e para síndrome de Down é essa lentificação, porque eles provavelmente têm uma dificuldade ainda maior para aprender. Para processar tudo. Sim, e coisas simples do dia a dia, né, Silvia? Às vezes, assim, brincadeiras que parecem óbvias ou que parecem muito bobas fazem uma diferença gigante no desenvolvimento da criança. Então, você ensinar que o cachorro faz au-au, que o martelo faz pá-pá-pá, que o gato e que a gente manda beijo fazendo bico.
Sim, né? e então, que a gente assim, pode brincar de fazer careta, então aperta o olho, isso, coloca um bico pro lado, um bico pro outro. Quando que a gente fica bravo, como é que faz? Né? E feliz, como é que fica? As assim expressões, trabalha até a expressividade da criança, muito bom mesmo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, interessante. Daqui a pouquinho o Insta vai expulsar a gente daqui. Já tá acabando. Gosta de falar? Então vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Carol perguntou quem faz o diagnóstico, ela comentou que é o fonoaudiólogo. Depois vocês assistam aí. Olha que pergunta interessante, da Luciana. Você acredita que a ecoterapia pode contribuir indiretamente para a terapia das apraxias? E aí? Eu, como boa ecoterapeuta, que fui durante 10 anos, eu tenho formação em ecoterapia, né? Não atuo mais, já tenho um bom tempo, mas atuei durante 10 anos. Digo que sim e não indiretamente, né? Que diretamente. Porque você vai ter os estímulos proprioceptivos do movimento, ou seja, consciência dos movimentos, e aí contribui para todas praxias, Paula. Para a praxia do corpo, para os controles motores, controle cervical, de tronco, dos membros, para as praxias orais, não verbais, para as praxias de mão, né, dos membros superiores. E sim, contribui sim, por conta que está atuando diretamente na questão da mobilidade, do movimento. Muito bom. E a Sheila, não, acho que é Heloísa, Tavares Heloísa perguntou como é a terapia? Uma vez no consultório e exercícios para casa? Acho que ela quer saber mais ou menos com que frequência seria o ideal que essas crianças estivessem em terapia. Isso é importantíssimo a gente falar. A ASHA, que é o nosso órgão regulamentador, né, vamos dizer assim, internacional, preconiza que as terapias de apraxia deveriam ser de 3 a 5 na semana. Intensivo. O que não chega a ser uma realidade em boa parte dos nossos pacientes. O que eu também sempre reforço, que não dá para você evoluir uma criança com apraxia em uma terapia semanal de meia hora, 40 minutos. Então, isso tem que ficar muito claro. Porque aí a culpa não é do fonoaudiólogo, a culpa não é dos processos e dos recursos utilizados. É de uma menor intensidade do que deveria ser o estímulo. Olha, então, muito importante. Muito importante. E às vezes, assim, é difícil que as famílias entendam. Vamos falar real, por conta da questão financeira. Quando a gente pede que seja, no mínimo, mas no mínimo suado 2 vezes na semana, que em alguns casos é pouco. Tá? Então elas falam, nossa, mas eu não tenho condições. E a gente fala, então a gente não tem condições de evoluir a contento. Não é que a gente não vá fazer o melhor, só que as coisas não se processam. Tem que deixar bem claro isso, né? Porque a praxia, qualquer que seja, precisa do aprendizado repetitivo. Porque eu tenho que levar, olha só, a mensagem de fora para dentro, para processar e trazer de volta. E isso entra nos recursos que a gente chama de neuroplasticidade. Eu preciso de frequência, intensidade e repetição para que essa neuroplasticidade ocorra. Tá certo? Sim. Então, sim, eu costumo sempre dar orientações para casa. Eu não prescrevo exercício, é isso que tem que ficar claro. Vai lá na frente do espelho e faz 20 vezes isso ou aquilo. A gente tem sempre muita lição de casa no contexto da linguagem, no contexto da fala e no exercício da fala. Então, sim, precisaria de, no mínimo, e que isso fique muito claro, no mínimo suado 2 vezes por semana. Eu diria que o ideal seria de 3 de verdade hoje, porque a gente sabe que 5 às vezes não é uma realidade real, né? Possível. Mas que a gente precisaria de 2 vezes, pelo menos, e de uma família que se comprometa a estar em parceria com o terapeuta.
Eu sempre falo isso. A gente é 50% a terapia e o profissional, 50% envolvimento do paciente, ou no caso das crianças, da família, né? Exatamente. E Exatamente. deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa responder. Olha, até volta um pouquinho, mas eu achei uma pergunta interessante da Karen. Ah, Precisa de exames de imagem do cérebro para ajudar no diagnóstico de apraxia? então, a gente ainda não tem exames fidedignos, a gente já tem novos estudos, tá bom, Paula? Eu acho que Uhum, eu sempre falo isso nos cursos ou quando eu escrevo alguma coisa lá no meu Insta, enfim, que nós estamos evoluindo para isso. uhum. Hoje, aproximadamente 60% das crianças com apraxia de fala, e aí incluem as crianças com síndrome de Down, são de causas idiopáticas, ou seja, aquelas que você não tem Não sabe a o motivo, né? origem, o motivo, a etiologia. Por quê? Porque Uhum, nem nos exames de imagem aparece nada, né? uhum. Então, assim, a gente só teria algum tipo de alteração de exame se você tem outras condições associadas, como crianças com traumatismo, que tiveram algum tipo de traumatismo craniano, crianças que possam desenvolver a epilepsia, isso na síndrome de Down, inclusive, ou não, né? Então, Uhum, achados neurológicos ainda é algo que não está consistente, mas a gente já começou a ter, mas ainda uhum. não é consistente. Então, uma criança pode fazer vários exames e vai falar assim: não tem nada, ela é normal nos exames. E ainda assim, ser uma criança com um ou outro tipo de apraxia. Por isso que a avaliação clínica, que é onde a gente vai observar as manifestações do paciente, é muito importante. Por quê? Exatamente. Às vezes a gente não tem um exame de imagem, mas por meio das manifestações a gente consegue saber aonde intervir. Ah, ele está com dificuldade nisso, nesse Sim, ponto, então eu vou ter que encontrar uma estratégia para intervir nessa manifestação. Silvia, temos pouquíssimo tempo sim. e como nós estamos falando sobre síndrome de Down hoje, relacionada à apraxia, eu gostaria que você deixasse uma breve mensagem para os pais que têm filhos com síndrome de Down para a gente Ah, finalizar aqui essa live. eu acho que eles foram sempre a minha inspiração profissional, eu diria, né? Uhum, Eu acho que assim, acredite no filho de vocês, porque é possível. Invista no amor, no cuidado, com afeto e terapias, né? Porque é uhum, possível. Eles vão andar, eles vão falar, eles vão aprender, vão trabalhar, vão namorar e vão casar. Então, uhum. acreditem nessas pessoas, porque elas são absolutamente capazes. E eu Sim, posso falar, Paula, dias 20 e claro. 21 de março, eu vou dar um curso online sobre síndrome de Down pela Fonoaudiólogo, exatamente na data que a gente comemora, 21/3, porque é trissomia do par 21, por isso o dia escolhido, 21. 21 de março. E o curso vai ser dia 20 e 21 pela Fonoaudiólogo à distância. Então, tem as informações lá no seu site também? Tem. Não, no meu não, porque a gente fechou rápido. No site da Fonoaudiólogo. Então, Fonoaudiólogo.com.br. Então, para quem tem interesse, acessem lá. Eu vou te agradecer mais uma vez por todas essas informações, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando, de ter aceito meu convite. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza Sou eu que que, agradeço, Paula. assim como eu, todas as pessoas que acompanharam aqui aprenderam muito com você. E vou deixar a live salva, tá, pessoal? Para quem não conseguiu ver tudo, poder assistir desde o início, acompanhe o Instagram da Silvia, que é Obrigada. @fonodescomplicada. Acessem o site dela, que é silviamarra.com.br, para vocês saberem sobre os cursos e sobre tudo que ela disponibiliza aqui para nós. Tá bom? Muito, muito obrigada. Eu Obrigada adorei eu, essa Paula. live. Eu Foi adorei muito também. gostoso ficar aqui batendo esse papo importante e de conscientização com você, tá bom? Muito obrigada, querida. Um beijo. E pessoal, muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui, tá bom? Beijo para vocês, obrigada pelos corações, pelas mensagens de Muito carinho que vocês obrigada estão mesmo. mandando.
tanto para mim quanto para a Silvia, que a gente fica muito feliz, tá bom? Fica mesmo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.